Bem-vindos ao meu canal. Vocês já pararam para pensar como a história é uma teia complexa de decisões? É como um jogo de dominó gigante, onde cada peça pode desencadear uma reação em cadeia imprevisível. E surpreendentemente, essas decisões malucas mudaram o curso da humanidade para sempre. Hoje, vamos explorar alguns dos episódios mais inacreditáveis da história, onde escolhas inesperadas, ousadas e às vezes absurdas alteraram o mundo como o conhecemos. Preparem-se para se surpreender. Nossa história começa no início do século XX. Imaginem um mundo apaixonado por bananas. Sim, bananas. Essa fruta, que hoje parece tão comum, se tornou um dos produtos mais lucrativos do mundo. E adivinha em qual região se tornou o epicentro dessa febre? A América Central. Mas essa abundância tropical tinha um preço. As empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, viam na América Central uma oportunidade de ouro. Elas controlavam vastas plantações de banana, influenciavam governos locais e, em alguns casos, ditavam as regras do jogo. Em 1954, a Guatemala se tornou o palco de um dos capítulos mais absurdos dessa história. O presidente Jacobo Arbenz, democraticamente eleito, ousou desafiar o poderio das multinacionais, incluindo a poderosa United Fruit Company. A CIA, com o apoio de empresários influentes, orquestrou um golpe de Estado, derrubando o governo Arbenz e mergulhando a Guatemala em décadas de guerra civil. Vamos viajar no tempo agora para a China do século XV. Imaginem uma civilização à frente do seu tempo. Os chineses já dominavam a pólvora, a bússola, a imprensa, a produção de papel. Mas, em uma reviravolta surpreendente, a dinastia Ming, que governava a China na época, tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Eles decidiram interromper a produção de ferro em larga escala. Os líderes Ming temiam que o uso do ferro em ferramentas agrícolas desse muito poder aos camponeses, ameaçando a ordem social e o poder da nobreza. Enquanto a Europa, impulsionada pela descoberta do ferro e do aço, dava seus primeiros passos rumo à Revolução Industrial, a China, antes líder em inovação, via o mundo se transformar sem ela. A decisão de abandonar o ferro condenou a China a um papel secundário no cenário global por séculos. É um exemplo clássico de como o medo da mudança, o apego a estruturas de poder ultrapassadas, podem impedir o avanço de uma civilização inteira. E essa história nos faz refletir: quantas vezes, em nossas vidas, deixamos de abraçar o novo por medo do desconhecido? Capítulo 3. Os dias perdidos e a confusão global. A criação do calendário gregoriano. No século XVI, a Europa vivia uma época de efervescência cultural e religiosa, marcada por intensas transformações. Era a época do Renascimento, da Reforma Protestante, de grandes descobertas científicas e de avanços no conhecimento humano. E, em meio a todas essas mudanças, o Papa Gregório XIII se deparou com um problema inusitado. O calendário estava errado. O calendário juliano, usado na época, estava descompassado com o ano solar, causando uma série de problemas. As datas dos eventos religiosos, como a Páscoa, estavam erradas, o que gerava confusão entre os fiéis. Para resolver esse problema, o Papa Gregório XIII tomou uma decisão radical e corajosa. Ele ordenou que o mundo simplesmente pulasse 10 dias no calendário, uma medida sem precedentes na história. Imaginem só. Você vai dormir no dia 4 de outubro e acorda no dia 15 de outubro. Uma verdadeira viagem no tempo. Foi um caos. As pessoas se sentiram desorientadas, confusas e até mesmo revoltadas com a mudança repentina. Alguns países adotaram a mudança imediatamente, enquanto outros resistiram por décadas, criando uma divisão temporal. Os países protestantes, por exemplo, viam na mudança do calendário uma interferência da Igreja Católica, aumentando as tensões. A criação do calendário gregoriano, apesar de ter corrigido um erro astronômico, gerou uma crise temporal sem precedentes, afetando a vida de milhões. É um lembrete de como, às vezes, as soluções mais simples podem ter consequências complexas e imprevisíveis, mudando o curso da história. Capítulo 4.
A Floresta da Traição. A Batalha da Floresta de Teutoburgo e o destino de Roma. No auge do Império Romano, no ano 9 a.C., o general Públio Quintílio Varus foi encarregado de uma missão crucial: consolidar o domínio romano sobre a Germânia, um território selvagem e rebelde. Este era um desafio monumental, pois a Germânia era conhecida por suas tribos ferozes e seu terreno implacável. Varus era um general experiente, confiante na força de suas legiões. Ele acreditava que sua experiência e a disciplina romana seriam suficientes para subjugar qualquer resistência. Mas Varus cometeu um erro fatal. Ele confiou em Arminius, um líder germânico que se dizia aliado de Roma. Arminius, no entanto, tinha outros planos. Arminius era um mestre da dissimulação. Ele havia vivido em Roma, aprendido as táticas militares romanas e conquistado a confiança de Varus. Ele havia vivido em Roma, aprendido as táticas militares romanas e conquistado a confiança de Varus. Sua habilidade em manipular e enganar era incomparável. Mas, secretamente, Arminius tramava contra Roma. Ele planejava uma revolta que mudaria o curso da história. Ele queria expulsar os romanos da Germânia e unir as tribos germânicas sob sua liderança. Sua visão era de uma Germânia livre do jugo romano. E, em uma emboscada cuidadosamente planejada, Arminius atraiu as legiões de Varus para a floresta de Teutoburgo. Ele conhecia bem o terreno e sabia como usá-lo a seu favor. Imaginem só a cena: 3 legiões romanas, o orgulho do império, marchando por uma floresta densa, escura, sob chuva torrencial. A confiança dos soldados se transformando em apreensão. E de repente, o silêncio da floresta é rompido por gritos de guerra, flechas cruzando o ar, o clangor das armas. O caos se instala. Os romanos, pegos de surpresa, caem em uma armadilha mortal. A organização e a disciplina das legiões se desintegram rapidamente. A Batalha da Floresta de Teutoburgo foi uma das maiores derrotas da história romana. A perda de 3 legiões inteiras foi um golpe devastador. A derrota foi tão humilhante, tão impactante, que o imperador Augusto, ao saber da notícia, teria gritado: "Varus, devolva-me minhas legiões!" A dor e a frustração do imperador refletiam a magnitude da catástrofe. A Batalha da Floresta de Teutoburgo marcou o fim da expansão romana para o norte da Europa. Este evento mudou para sempre o curso da história romana e germânica. Capítulo 5. Um império por um punhado de dólares. A venda da Louisiana e o destino da América do Norte. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, o imperador da França, era o homem mais poderoso da Europa. Ele era um líder militar brilhante e um estrategista astuto. Ele havia conquistado vastos territórios, remodelado o mapa da Europa com suas guerras, e sonhava em construir um império global. Suas ambições não conheciam limites, mas, como todo bom estrategista, Napoleão sabia que precisava de recursos para financiar suas ambições. Ele precisava de dinheiro, e muito. E foi então que ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino da América do Norte. Ele decidiu vender a Louisiana. Esta decisão foi tanto estratégica quanto prática. A Louisiana era um território gigantesco, que se estendia do Golfo do México até o Canadá. Era uma terra rica e vasta, cheia de potencial inexplorado. E Napoleão, em um ato de pragmatismo estratégico, decidiu se desfazer desse valioso território. Ele sabia que a venda poderia fornecer os fundos necessários para suas campanhas militares. Em 1803, Napoleão estava em guerra com a Inglaterra, sua maior rival. A guerra exigia recursos imensos e constantes. Ele precisava de dinheiro para financiar seu exército, construir navios e garantir a supremacia francesa na Europa. Cada centavo era crucial para manter sua máquina de guerra funcionando. E quem aproveitou essa oportunidade única? Os Estados Unidos, é claro. O jovem país viu uma chance de ouro para expandir seu território. O presidente Thomas Jefferson, por apenas 15 milhões de dólares, dobrou o tamanho do território americano. Foi uma barganha sem precedentes. A venda da Louisiana foi um dos negócios mais lucrativos da história.
Ela não só beneficiou a França financeiramente, mas também transformou os Estados Unidos. Ela moldou o futuro dos Estados Unidos como superpotência, expandiu as fronteiras do país para o oeste e redefiniu o mapa da América do Norte. Este evento foi um marco na história mundial. Ufa! Quantas histórias incríveis, né? E a lição que fica é que a história é cheia de momentos insanos como esses, onde decisões improváveis mudaram tudo. Desde bananas derrubando governos até a venda de um território gigantesco por um punhado de dólares, vimos como as escolhas do passado moldaram o mundo em que vivemos. Qual dessas histórias você achou mais surpreendente? Comente aqui embaixo. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.